E aí, pessoal, vamos realizar aqui mais uma questão direcionada ao primeiro ano, ok? Vamos fazer aqui a leitura juntos. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Determine a área deste quadrado ao sofrer uma variação de 100 graus Celsius, ok? Vamos lá, vamos entender aqui a questão. A primeira coisa que a gente tem que ter conhecimento é que ele está falando de dilatação superficial, ok? Aí você tem que ter em mente algumas fórmulas, como assim, delta A, você pode encontrar como delta A, pessoal, ou então delta S, ok? Que é a variação de área ou variação superficial. Aí vai depender do seu livro. Eu vou colocar aqui como delta A, só para falar que não importa, né? Contanto que eu fale, olha, o delta A é a variação de área, certo? Vai ser igual a área inicial, só diminuir um pouquinho aqui para não pegar a parte de cima, a área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ok? Vezes a variação de temperatura, tá certo? Existe essa fórmula, existe outro também que vocês podem abrir aqui, o delta A, e isolar somente o A final, tá certo? Que eu vou botar aqui, mas eu vou resolver por essa primeira aqui, para vocês verem que também dá para resolver. A outra seria um pouco mais rápido. A vai ser igual a A0, que é a área final, é igual à área inicial, ok? Vezes, né? 1 mais beta, delta, teta. Você tem essas duas equações. Na questão, pessoal, perceba aqui, ó. Determine a área deste quadrado. Determine a área que ele vai ficar quando sofrer uma dilatação de uma variação de 100 graus Celsius. Então ele quer justamente a área final. Então se você aplicar nessa fórmula aqui de baixo, você vai ter justamente a resposta tranquilinho. Mas vamos fazer aqui pela primeira para vocês verem também que dá para utilizar essa primeira, tá certo? Mas aqui, só que no final nós vamos ter que pensar um pouquinho para responder a questão. Vamos lá. Gente, se eu estou trabalhando com um quadrado, aí vocês imaginam que isso é um quadrado perfeito, tá bom? De lado 2 metros, aqui também é 2 metros, tá certo? Porém, aqui nós trabalhamos com área, não com o tamanho dos lados. Então aqui nós temos que pegar a área. Como é que eu faço a área de um quadrado? Base vezes altura, então lado ao quadrado. Então você sabe que a área inicial desse cara vai ser igual a 2 ao quadrado. Ou 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Acabei de descobrir aqui a área inicial, que está justamente aqui assim, ó. Ok? Então, show. Então, vamos ver aqui o beta. Ele deu o beta pra gente, ó. Coeficiente de dilatação, vamos ver aqui, né? Superficial. Se ele já te deu superficial, ele já te deu o beta. Por que eu falei Porque tem questões que mesmo questões de superficial ou até mesmo volumétrica, ele pode te dar o linear. Aí tu tem que lembrar, olha, o superficial é 2 vezes o linear. O volumétrico é 3 vezes o linear. Aqui não precisa fazer isso porque ele já te deu o próprio superficial, que é 1,6 vezes 10 a menos 4. Então você vai acabar substituindo aqui. E ele sofreu uma variação de 100 graus Celsius, então se encontra aqui assim. Então basta apenas substituir os valores. Olha, delta A vai ser igual à área inicial, 4 metros quadrados, ok? Coeficiente de dilatação linear, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que dá exatamente 100. Pessoal, se você fizer aqui a multiplicação, você vai encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos não, exatamente isso. Se você pegar faltou um zero aqui, desculpa. Se você pegar o 100, multiplicar por 4 e depois multiplicar por 1,6, você vai ter exatamente 640, ok? Então aqui, ó, 640 vezes 10 elevado a menos 4. O que é que acontece? Vamos deixar essa resposta em uma coisa mais bonitinha, tá certo? Só que eu não vou transformar ela em notação científica. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Eu vou passar um pouquinho de notação científica. É como se fosse, só que está, entre aspas, errado. Porque notação científica, se vocês lembrarem, tem que ser um valor entre 1 e 10, não podendo ser 10, ok? Tem que ser tipo, menor que 10. Não é igual, não é
assim, é só assim, ok? É menor que, né? Pronto. Então aqui, ó, eu vou transformar aqui de forma que eu cancele esse 10 a menos 4. Então vou mover a vírgula aqui, ó, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O número ficou como? O número ΔA ficou igual a 0,0604, né, vezes 10 elevado a 4. Se você fizer essa multiplicação aqui, você volta para 640, então não alterei nada. Vezes 10 elevado a menos 4, tá certo? Por que eu fiz isso? Que eu vou acabar cancelando esses dois caras aqui. Então significa que o teu objeto ele teve um aumento de 0,0664. Você não precisa colocar esse zero aqui, né? Não precisa colocar metros, ok? Isso é a resposta da questão? Não, não é. Foi justamente o que eu falei que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais fazendo dessa forma. Você tem que lembrar que delta, na física, quando você vê esse delta, sempre vai ser o final menos o inicial. Então, opa, a variação de área vai ser igual à área final menos a área inicial. Então, 0,064 vai ser igual à área que eu quero descobrir menos a área inicial. Se você lembrar a área inicial, ó, foi exatamente 4. Então, você colocar um 4 aqui. Isolando a área final, você vai ter 4 mais 0,074. Se você somar esses dois caras, vai dar só botar a vírgulazinha aqui, ó, 0,64 metros quadrados. Esse aqui vai ser a área